Bom, pessoal, estamos aqui em Campo Grande, no CREA representando o Mato Grosso do Sul, com o doutor em fertilidade do solo, Renato Roscoe, né? Roscoe. E a gente teve um aprofundamento em fertilidade do solo e adubação para a produção de grãos, especificamente para o nosso estado do Mato Grosso do Sul. E eu que já tinha uma base teórica um pouco boa, saio daqui com essas 16 horas muito bem aproveitadas e o dinheiro muito bem investido. Então é um curso para consultores técnicos, produtores e aqueles que estão com as suas recomendações defasadas. Eu recomendo muito a fazer nos locais que venha ter as outras edições desse curso. E um assunto que mais me chamou a atenção foi a questão das adubações a lanços que os produtores vêm querendo fazer para otimizar as operações, né? Que a janela de plantio de soja aí, a gente sabe que ela é muito curta para fazer as correções e as adubações, e produtores estão fazendo as adubações principalmente fosfatada a lanço, e já do ano passado para cá a gente vem vendo uns efeitos que está acontecendo aí, principalmente em veranicos. E eu queria ver do professor doutor Renato, pela sua experiência que já esteve na Embrapa, na Fundação MS e hoje como consultoria agronômica em grandes propriedades, a sua experiência sobre a adubação a lanço de fósforo. Bom, primeiro obrigado pelas suas palavras, foi muito bom, um momento muito gostoso da gente discutir aqui, né? Discutir os problemas, etc. O case que você trouxe foi muito interessante, né? Muito ilustrativo, mostrando como que a teoria se aplica na prática. O que é isso? Fósforo não se movimenta no solo. Se você aplica ele em superfície, ele vai ficar na superfície. E o que acontece com isso? Você tendo, na nossa região, nós temos muito veranicos e as raízes, elas vão em direção ao fósforo. A raiz tem o que a gente chama de quimiotropismo, ela cresce na direção do fósforo e ela acumula onde o fósforo está. Então, se o fósforo está acumulado na primeira camada, ali que as raízes vão se acumular. E aí, quando a gente tem o veranico, o solo começa a secar de cima para baixo, né? E rapidamente a gente tem problemas de estresse hídrico. Então, fósforo sempre em suco de plantio. Evitem jogar fósforo em superfície, pelo menos para nossa região. Sim, na linha, se a dose está... Na linha não, nas análises de solo, um diagnóstico que a gente tem da propriedade e ver para a textura que a gente tem, os fósforos está saturado, a gente pode reduzir, né, a dose de fósforo, em vez de estar trabalhando normalmente, que os consultores falam, 90 pontos de fósforo, mantém ela aí para metade disso, né, entre 45 e 50 pontos de fósforos, mais na linha, né? O que é importante entender é o seguinte: nós temos duas fases muito distintas de adubação no sistema de produção. A primeira fase é a construção da fertilidade do solo. Áreas de abertura. Nas áreas de abertura, ou mesmo uma área que está mais degradada, que você vai, vamos dizer, começar de novo, né? Essa é a fase de construção da fertilidade do solo. Depois você tem uma fase de estabilização, ou seja, onde você já atingiu os níveis críticos dos principais elementos, do fósforo, do potássio, dos micronutrientes, e você agora vai fazer uma adubação mais voltada para a manutenção da planta. Isso se aplica para o fósforo também. Então, muitos colegas estão usando a mesma filosofia de adubação de fósforo que se usa na construção de fertilidade do solo, depois que se mantém, que você chega na faixa de manutenção, né? A dose em si vai depender da produtividade esperada, né? 90 quilos é para uma produtividade esperada aí, em torno de 55 sacos, por aí. Mas se você vai avançar em cima de produtividades maiores, você tem que ter, a partir da exportação, a partir de um índice de eficiência de utilização do fósforo, você pode chegar a doses mais realistas, né? Mas o que é a diferença entre os dois é que na primeira fase você coloca fósforo para a planta e para o solo. Na segunda fase não. Na segunda fase você já passa a colocar para fósforo somente para a planta. Isso mesmo. Então, por exemplo, operacional hoje a gente sabe que é uma das etapas principais do planejamento, né? E aqueles produtores que saem de uma zona de conforto, que está trabalhando em seus 500, 800 hectares e passa para a casa dos milhares, aí ele tem que levar em consideração que não é a mesma operação com uma área dobrada, triplicada. Então
além de aumentar o aporte de funcionários trabalhando para ele, tem que se planejar para cada área, para cada talhão e principalmente não fazer alanço, né? Porque ele vai sofrer com isso. Vai sofrer com isso. Principalmente nessa safra anterior, que as chuvas de dezembro, finais de dezembro, começo de janeiro, não vieram, né? Então, tivemos a nossa média ali para a região de Dourados, no máximo 40 sacos por hectare. Olha, uma coisa é certa na nossa região. Não é se nós vamos ter veranico. É quando vai ser o veranico. Quando vai ser. Essa é a única pergunta que a gente tem que responder. Que a gente vai ter, a gente vai ter. Portanto, tudo que nós pudermos fazer para evitar ou para preparar a planta para o estresse hídrico, a gente precisa fazer. E uma das coisas é, coloque fósforo em profundidade. Em profundidade. Isso aí. Beleza, muito obrigado. Valeu. Até mais, professor. Valeu pelas orientações aí.